Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da agência Servidores aqui em Brasília, e eu tenho a impressão que todos vocês se lembram da chamada tragédia de Unai, uma tragédia em que fiscais do trabalho foram assassinados no exercício da sua profissão. E eu só lembrei essa questão porque nós estamos no meio de uma outra tragédia, de uma tragédia terrível, causada pelo coronavírus. E por isso é que a gente trouxe aqui para conversar com a gente hoje o Carlos Silva, vice-presidente do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que neste momento enfrentam uma outra questão. Eles precisam fiscalizar o trabalho, e o trabalho no Brasil cada vez está mais precarizado, mas também querem permanecer em home office e fazer essa fiscalização enquanto possível do seu home office. Carlos Silva, muito obrigado por estar com a agência Servidores. É possível fazer essa fiscalização em home office? Que tipo de cuidado o fiscal, o auditor do trabalho, precisa ter neste momento? Obrigado por estar com a gente. Nós aqui agradecemos, Humberto, e a agência Servidores por mais essa oportunidade para dialogar. É um prazer e é sempre uma satisfação poder trazer aqui a visão do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Pois bem, você lembrou bem aí, Humberto, a tragédia de Unai, que até hoje nós sofremos, o Brasil inteiro sofre, com os mandantes, apesar de condenados, ainda soltos, utilizando-se de manobras recursais no processo penal, e estamos em meio a uma outra tragédia, né, que é a pandemia do novo coronavírus, que já vitimou no Brasil quase 300 mil pessoas e outras milhões infectadas, ainda sofrendo todos nós brasileiros com a ausência da vacina para todos, como nós precisamos para bem enfrentar e cessar o sofrimento das famílias brasileiras. Nós, nesse momento, temos um grande desafio, que é chegar aos ambientes de trabalho, naturalmente, daquelas atividades essenciais ou daquelas atividades que conseguem subsistir ao curso no longo da pandemia, mas nós precisamos, tal como todo cidadão, de proteção para fazer esse trabalho. O Sindicato Nacional dos Auditores tem levado e já reiterou esse pedido ao governo, ao Ministério da Economia, para que as atividades que sejam realizadas de maneira presencial, que o sejam de maneira protegida. E que maneira protegida é essa? É que aos auditores sejam entregues as proteções conhecidas por todos, máscara, álcool em gel, os procedimentos de isolamento, as garantias necessárias para quando do retorno dos auditores de intervenções, por exemplo, nas redes hospitalares, nas fiscalizações de trabalho escravo, de trabalho infantil, nas fiscalizações que conferem a verificação da existência de risco grave e iminente, medidas que possam mantê-los isolados de suas famílias pelo tempo esperado da quarentena para quem se fez expor num ambiente de risco, como esses que dei como exemplo. Afora esses dados, que são exemplos próprios de atividades que não se conseguem realizar à distância, então, em home office, as outras atividades têm sido realizadas e nós temos pressionado o governo para que se mantenham dessa forma, em home office, que a gente chama de fiscalização na modalidade indireta. O que é que ocorre? É que pouco antes, há 2 semanas atrás, ou quase 3 semanas, o governo ensaiava um retorno geral da fiscalização dos auditores para a rua, ignorando a nova onda com o pico de mortes que nós estamos vivendo e sofrendo em conjunto com toda a sociedade brasileira. E estava prestes a publicar um comando, uma instrução normativa que determinava esse retorno, independente de ser o auditor integrante de grupo de risco ou qualquer outra forma de designação de maior risco à exposição na contaminação pelo coronavírus. E há poucos dias decidiu, com base nessa pressão, segurar esse comando para que a maioria das atividades, com exceção daquelas que relacionei, seguissem sendo feitas em home office. Isso significa que todas as atividades que não se enquadrem no trabalho, no combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, na verificação da existência de risco grave e iminente. E por que o risco grave e iminente está aí inserido naquilo que não se pode fazer de casa?
porque não dá para verificar se alguém está prestes a cair de um prédio de casa, né? Um servente de obra ou qualquer trabalhador da construção civil, que na maioria dos estados a razão de ter a construção civil considerada a atividade essencial, essa é uma possibilidade concreta de existir gravemente risco e que põe a vida dessa pessoa ou de mais de uma em risco. Afora isso, todas as outras questões documentais estão sendo feitas à distância e dessa forma se espera que siga, né? O governo federal tem sido muito omisso na gestão da pandemia, não somente com relação à política pública na implantação do Programa Nacional de Imunização. Ele também tem sido omisso e declaradamente omisso na gestão de seus trabalhadores. Aquilo que os auditores fiscais do trabalho nós temos feito perante as empresas, exigindo procedimentos, revisão dos programas de avaliação e controle de riscos para que incluam a possibilidade da contaminação e infecção pelo coronavírus, o governo federal não o faz com os seus trabalhadores. Então, falta equipamentos de proteção individual, faltam máscaras, faltam álcool em gel. Os estabelecimentos, os órgãos, os prédios públicos não administram de uma maneira harmônica, equânime, da mesma forma em todas as unidades da federação, os procedimentos, por exemplo, de medição de temperatura, de controle do afastamento social dentro das instalações, as condutas ativas de busca epidemiológica para aqueles servidores que declaram ou comprovam que foram infectados ou demonstram sintomas, para saber quem entrou em contato com eles. Isso inexiste no governo federal. De forma que, né, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Né? Então, nós vivemos dramaticamente uma gestão interna no enfrentamento ao coronavírus, sob a ótica dos servidores públicos federais, e também externa, quando nos vimos, enquanto também servidores públicos federais, em atuação. A título de exemplo, os grupos móveis de combate ao trabalho escravo, que naturalmente não podem fazer esse trabalho à distância, estão fazendo sim o seu trabalho, mas sem todo o suporte de proteção que me referi antes, sendo a eles garantido. Então, é lamentável, mas de alguma forma dialoga com a negligência com a qual o governo tem administrado essa pandemia e tem levado tantos brasileiros e famílias ao sofrimento, e muitos deles, né, com o fim da vida, com a morte. Carlos Silva, você me deixou curioso porque você estava conversando e falando a respeito dessa administração do trabalho do governo, e eu imagino que para vocês, e a gente já conversou tantas vezes a respeito da dificuldade da fiscalização em função do número de servidores não ser o suficiente para atender a tudo. E vocês, durante a pandemia, me parece, estão criadas duas situações que eu gostaria que você comentasse, que é a dos trabalhadores na saúde, que estão todos exaustos do trabalho que tem feito, e de um outro trabalho precarizado, que é uma novidade, que são esses entregadores de aplicativos. Vocês têm colocado o olhar de vocês, o trabalho de vocês, em cima dessas duas questões novas, e que são muito ligadas à pandemia propriamente dita? Sim, especialmente para os profissionais de saúde que trabalham notadamente nas redes hospitalares, que têm prestado a assistência e o atendimento à população brasileira, que a procura, né, seja essa rede pública ou privada, para realizar os atendimentos. O que a inspeção do trabalho, os auditores têm visto, de alguma forma, se compartilha, tanto com relação aos ambientes hospitalares, para os profissionais de saúde, como também para os trabalhadores de aplicativo. São pessoas expostas, sem as devidas proteções garantidas nos seus ambientes de trabalho, por diversas razões. Entre elas, também está a ausência do fornecimento e da reposição dos equipamentos de proteção que precisam para realizar seus trabalhos. Somado a isso, está também, como no quadro da fiscalização do trabalho, né, com número reduzido, são mais de 1.500 cargos vagos. Nós temos hoje menos de 2.000 auditores fiscais do trabalho em atividade no Brasil,
e nas atividades de rua, menos de 1.500, dado que a fiscalização, para ocorrer, precisa de uma estrutura de chefia, uma estrutura de gestão administrativa. Por isso que não é igual, a totalidade do quadro de auditores não está inteiramente na rua fiscalizando. Uma parte precisa planejar e garantir o suporte administrativo para que quem está na rua consiga realizar o trabalho. De igual forma, nós enxergamos essa dificuldade para os ambientes hospitalares garantirem profissionais em número suficiente para dar conta da demanda explosiva que tem se apresentado, né, lotando e colapsando a estrutura pública e privada de atendimento hospitalar, ambulatorial, seja ela qual for, de maneira que a gente vê aos que ficam uma sobrejornada que os expõe ainda mais ao risco de contaminação e todas as outras formas decorrentes de adoecimento próprios de quem é levado à exaustão, né, no seu exercício. Quando a gente pensa nos entregadores, nos trabalhadores de aplicativos, nós encontramos uma realidade tão sofrível quanto essa que me referi, porque são trabalhadores, em sua grande maioria, também expostos de maneira desprotegida, mas que a eles ainda há um elemento mais precarizante, que é a incerteza de sua remuneração. Eles são remunerados por produção, vamos assim atribuir. É a cada corrida, é a cada entrega, é a cada serviço prestado, feito, que ele tem ali garantida a cota relativa àquele serviço, aquele pedaço do serviço prestado. Isso o coloca numa necessária condição de, para garantir seu sustento, se expor mais e mais, né? Daí a grande importância do governo federal, que representa o Estado brasileiro, olhar para essas atividades, que são atividades essenciais. Eu incluiria, além dessas, os trabalhadores do serviço de coleta, que são trabalhadores que têm se exposto de maneira absolutamente desprotegida, porque o lixo, a qualidade do lixo doméstico de hoje leva em si uma carga de risco biológico que não se conhecia antes e que se avoluma agora. Então, o serviço de coleta de lixo, para quem tiver curiosidade, observe na sua rua a maneira como os coletores se expõem ao pegar os sacos, que pela população também carece de uma melhor disposição, né, um maior cuidado ao jogar no lixo uma seringa, um material utilizado num curativo, que muito tem se feito em casa, nos atendimentos de home care, hospitalares, home care, e também tratamentos em casa, lembrando que grande parte das pessoas que demonstram algum sintoma do coronavírus tem por médico tratados em casa. Então, os nossos lixos domésticos, que são tratados por esses trabalhadores, não têm a atenção que esses trabalhadores, na sua relação com esse risco ocupacional, merecem, né? Então, nós vivemos, de fato, aí um agigantamento dos ambientes de risco, e os auditores fiscais de trabalho estão aí para garantir que a esses trabalhadores seja conferida todas as medidas e as proteções, todas as medidas e as ações de proteção que eles precisam. Testagem, equipamentos de proteção, consideração dos grupos de risco, porque, como já dizíamos, na relação que temos com o governo e com a categoria dos auditores fiscais do trabalho, essencial, como toda e qualquer atividade que se preste no meio da pandemia, é a atividade, mas não é essencial a pessoa que realiza uma atividade essencial. Digo isso para clarear a ideia de Carlos Silva, auditor fiscal do trabalho, que realiza uma atividade essencial, se tem alguma comorbidade, se integra o grupo de risco, se não tem a proteção devida, ele não pode se expor, ele tem que ser afastado dessa atividade. A atividade em si continua sendo essencial, mas a pessoa, individualmente falando, ela merece, ela precisa de uma atenção ligada às condições individuais que a particularizam na discussão do que é essencial. Então,
nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos servidores da segurança pública, nós temos servidores da coleta de lixo, que não poderão se expor na linha de frente sem que a ele sejam garantidos alguns cuidados adicionais, que se não forem garantidos, ele tem sim que ficar em casa. Carlos Silva, para a gente encaminhar essa entrevista para o encerramento, eu gostaria que você passasse, já que nós estamos conversando com servidores públicos, o seu recado para os associados do seu sindicato. No que é que o sindicato está de olho, além de todas essas questões que você já apresentou, nas questões gerais que o servidor público está enfrentando nesse momento? Eu diria aos auditores fiscais do trabalho, mas não somente a eles, a todos os servidores públicos, federais, estaduais e municipais distritais, que nos unamos em prol da defesa do serviço público, da administração pública, do Estado democrático de direito, que se funda nas instituições públicas e que só conseguem se manter de pé graças à existência dos serviços e dos servidores públicos. Hoje é um dia relevante, é um período relevante de luta contra a reforma administrativa levada ao Congresso Nacional pelo texto da PEC 32, e somente enfrentando a reforma administrativa à altura, ou seja, por meio da união de todos, nós conseguiremos defender e salvar o serviço público, que é quem tem salvado e garantido dignidade e vida para todos os brasileiros. Esse é o recado de união, de chamamento, para derrubarmos a reforma administrativa. Carlos Silva, vice-presidente do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado. Contem sempre conosco. Um abraço.